Conectados com a EBD com o professor Luiz Belo. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD com o professor Luiz Belo. Amém? Hoje nós estudaremos a penúltima lição do segundo trimestre deste ano, exatamente. Estudaremos a lição de número 12 para o dia 21 de junho de 2020, a conduta do crente em relação à família. Olha que tema importante, que assunto tão relevante. A conduta do crente em relação à família. O texto base, ou melhor, o texto áureo da nossa lição, Efésios capítulo 5, versículo de número 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Eu vou repetir mais uma vez esta verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Amém. O texto base, a leitura bíblica em classe desta lição, aos Efésios capítulo de número 5, versículos 21 ao 33, logo após capítulo 6, versículos 1 ao 4. Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33, logo após, ainda na mesma epístola aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Façamos a leitura do texto. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo de número 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, alimenta-a e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem
e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Queridos irmãos, na lição de hoje, como nós já falamos, o assunto abordado é muito interessante, sobretudo nos dias atuais, onde estamos vivendo dias tão conturbados, onde as famílias são incessantemente atacadas pelas forças do mal. Portanto, se constitui fundamental estudar este assunto para que nós lutemos com todas as armas espirituais que o Senhor nos deu para mantermos as nossas famílias de pé e glorificando a Deus. Amém? Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Eu vou repetir. Biblicamente, nós sabemos que a família é projeto de Deus, constituído por Deus. E este projeto de Deus pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, conforme nós verificamos no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 19, versículos 4 ao 6, quando o próprio Senhor ele vai nos dizer de forma veemente e enfática. Mateus 19, versículos 4, 5 e 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Neste modelo divino, os membros da família, repetindo, neste modelo divino, casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, os membros da família são todos iguais. Entretanto, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, com a ajuda de Deus, nós veremos de forma muito simples qual é o papel de cada membro de uma família. Qual é a vontade de Deus para as famílias e quais são as orientações divinas para que os membros dessas famílias possam simplesmente glorificar o nome do Senhor. No primeiro tópico da lição, de imediato nós já compreenderemos a conduta do crente como marido. Ou, se você preferir, nós estudaremos a conduta do marido cristão. Exatamente. Qual é o papel do marido cristão como líder da sua família? A Bíblia vai orientar. Na Bíblia, como nós sabemos, a ordem de autoridade é observada do seguinte modelo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, e o homem, cabeça da mulher. Conforme nós verificamos na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo de número 13, quando ele diz: mas quero que saibais que Cristo
é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus, cabeça de Cristo. Evidentemente que isso aqui que nós estamos falando refere-se a uma relação de autoridade, de liderança, tá ok? E a relação dentro do lar, ela é explicada neste texto, 1 Coríntios 11, 3, quando Paulo vai expressar as seguintes palavras: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Aqui, contudo, é necessário ressaltar uma questão muito importante. O movimento feminista nos dias atuais, com o viés neomarxista, considera este modelo divino, monogâmico, indissolúvel e heterossexual, considera este modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Perdoe-me aqui o erro gráfico, a falta do H ou a ausência do H. Mas o movimento feminista considera este modelo de família como um sistema opressor, onde o homem oprime a mulher. Mas, como todos nós sabemos, ao contrário deste falacioso discurso, desse destrutivo discurso nas Escrituras, o modelo cristão está fundamentado no amor e no respeito cristão. Repetindo, diferentemente do que pregam os movimentos feministas neomarxistas, o casamento instituído por Deus, a família instituída por Deus, não é opressora. Este modelo não é opressor porque ele está fundado no amor e no respeito mútuo. Além do mais, ainda pensando na conduta do marido cristão ou do crente como marido, nós perceberemos simplesmente que ele precisa agir com amor. Ele precisa falar com amor. Ele precisa proceder com amor. Este deve ser o verdadeiro comportamento e a verdadeira conduta do marido cristão, incentivado e estimulado pelo amor. O marido, além de ter um papel fundamental como líder, de liderar, ele também deve amar a sua esposa, e o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão muito interessante. Ele vai dizer que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Como é um elemento que estabelece uma relação comparativa. Exatamente, Paulo está dizendo, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso implica na prática de sacrifício. Amar a esposa como Cristo amou a igreja expressa simplesmente uma ideia sacrificial, pois as Escrituras Sagradas vão nos dizer que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não tem demonstração maior de amor. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional.
Assim, a igreja foi atraída por Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Conforme nós podemos verificar no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículos 12 e 13. Confira comigo, João, capítulo 15, versículos 12 e 13. Essa simplesmente atração do amor de Deus, do nosso Cristo. 15, 12 e 13. Assim está escrito. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém? Deste modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Para finalizarmos este terceiro tópico da nossa lição, pensando ainda na conduta do crente como marido ou do marido cristão, percebemos claramente que o marido ele deve cuidar da sua esposa. Eu vou repetir mais uma vez. O marido deve cuidar da sua esposa. As escrituras, de forma bem clara, enfatizam que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo, que atenta para a própria vida. Isso implica em proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais. Porque há quem pense que o papel do marido é apenas de provedor material, de prover o sustento material. Mas, além de estar preocupado com a provisão material, igualmente o marido deve estar preocupado em prover, em demonstrar, em revelar afeto, consideração e honra, dentre tantos outros carinhos, a exemplo do próprio amor, como nós falamos anteriormente. Aliás, quem realmente ama demonstra tudo isto, afeto, carinho, com facilidade. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular. E aqui é interessante destacar. O comentarista vai dizer, deve ser tanto em público quanto em particular. Por que ele vai falar sobre isso? É simples, porque existem verdadeiros casais que vivem uma constante demonstração de amor apenas em público, para fingir, para maquiar o verdadeiro comportamento que tem em particular. E isto deve ser de forma permanente enquanto ambos viverem. A expressão enquanto ambos viverem simplesmente quer dizer enquanto estiverem vivos, não é enquanto permanecerem juntos, trazendo a ideia de separação. Não, porque o casamento instituído por Deus, ele é indissolúvel. E olha o que Paulo vai escrever aos irmãos da cidade de Colosso,
Colossenses capítulo 3, versículo de número 19. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Amém? Sintetizando este tópico, meus irmãos, nós vamos perceber claramente que ao marido Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Já no segundo tópico da nossa lição, nós veremos o papel, a conduta, o comportamento da crente como esposa, ou a conduta da esposa cristã. Como uma esposa cristã, o que ela deve fazer? Como deve proceder? Qual deve ser a sua conduta? Mas antes de pensarmos nisto, nós já precisamos entender que esta esposa cristã, que deve estar, ou ser, não apenas estar é momentâneo, é passageiro, mas ser é permanente, é constante. Ser submissa. Qual é o conceito da palavra submissão cristã? Pois equivocadamente alguém tem uma ideia distorcida desta submissão. Nós veremos qual é a ideia desta submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Isso aqui já quebra toda a ideia de autoritarismo, pois as Escrituras, a palavra de Deus, nos ensinam uma sujeição de uns para com os outros. Isso quer dizer, uns consideram os outros superiores a si mesmo e vice-versa. Ninguém se considera melhor nem maior do que ninguém. Pelo menos era o que nós deveríamos tentar vivenciar na prática. Nesta perspectiva, neste sentido, alguns exemplos de submissão são apresentados na Bíblia. Submissão da esposa aos maridos, submissão dos filhos aos pais e submissão dos servos aos seus senhores. Isso é explícito, isso é claro. No caso das esposas, que é o tópico aqui da nossa lição, a submissão deve ser como a igreja está sujeita a Cristo. Presta atenção. Os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. As esposas devem estar submissas ao marido como a igreja está submissa ou sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma submissão irracional. Repetindo, não se trata de uma submissão ou irracional ao domínio de alguém, mas uma submissão voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo, de humilhante nessa conduta por parte da esposa, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. No segundo subtópico, qual é a condição da mulher cristã? Eu compreendo agora qual é o conceito de submissão cristã. Qual é a condição da mulher dentro do cristianismo? Qual é a condição desta mulher cristã? Aqui é muito interessante nós destacarmos isto, uma vez que Cristo está ensinando a igreja.
o apóstolo Paulo ensinou a igreja, vai falar sobre esta condição em um contexto onde a mulher, na cultura judaica, ocupava a posição secundária e era tratada como propriedade de homens. Na cultura judaica, as mulheres eram tratadas como propriedade de um homem. Não tinha respeito, não tinha valor. Já na sociedade grega, as mulheres eram retratadas ou tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, para a glória de Deus, as mulheres alcançaram uma posição de dignidade igual aos homens. Repetindo, no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram uma posição de dignidade igual aos homens. No momento em que Cristo conversa com a mulher samaritana, ele está ali quebrando paradigmas, quebrando preconceitos também da época e se opôs ao preconceito e a toda discriminação. Jesus, em público, ele faz o que os homens não faziam. Ele conversa com uma mulher e esta samaritana, uma mulher de vida fácil, mas ele veio para quebrar os preconceitos, eliminar, desfazer a discriminação, mostrar que diante de Deus, que diante de Cristo, que para o cristianismo as mulheres são iguais aos homens. É uma pena que em pleno século XXI nós ainda vivemos, ainda presenciamos, ainda conhecemos pessoas que discriminam as mulheres pelo simples fato de serem mulheres, quando na verdade para Deus homens e mulheres são todos iguais. Não existe uma relação de superioridade entre homens e mulheres. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. E olha o que Paulo vai escrever. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Na sequência, pensando nesta conduta da esposa cristã, da crente como esposa, nós vamos também compreender que a esposa deve reverência ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Não entendeu? É simples. A reverência devida ao marido, na verdade, é uma resposta ao tratamento amoroso do marido à sua esposa. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Estima e respeito. E como todos nós sabemos, estima e respeito é fruto, é consequência do bom trato. Denota também o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar.
Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Sintetizando este tópico, a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Contudo, como vocês sabem, na verdade a lição ela é compacta, mas nós sabemos que a esposa tem um papel fundamental dentro da família. Eu costumo dizer que as esposas são as rainhas dos seus lares. Elas têm todo o controle de tudo o que acontece. Além de apenas receber de Deus a tarefa de respeitar a autoridade do lar, ela também é responsável pela educação, enfim, é muita coisa. Não apenas isto, a lição está sendo muito compacta, assim como o marido. Também tem muitos outros papéis que não temos tempo aqui para comentarmos. Por fim, nós chegamos ao terceiro e último tópico da lição, a conduta do crente como filho, ou a conduta do filho cristão. Quando nós pensamos na conduta do filho cristão, no primeiro momento nós precisamos entender que o pai ou os pais, o pai e a mãe, têm responsabilidades para com este filho. Exatamente. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Por isso que eu falei agora há pouco que o pai tem um papel muito maior, a mãe tem um papel muito maior. O pai, ele é o sacerdote do seu lar. Ele tem a responsabilidade de levar os seus filhos à presença de Deus. E, dentre tantos aspectos, os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina aqui empregada, ou disciplina, vem do grego e significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Disciplina ou doutrina, orientação ou treinamento. Orientação e treinamento requer tempo, requer dedicação. Orientação e treinamento para quê? Tem finalidade. A preposição, a palavra para, é uma preposição que indica uma finalidade. Para quê? Com que objetivo? Para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Só que, se essa doutrina é fundamentada na palavra de Deus, se esta disciplina é fundamentada na palavra de Deus, o desenvolvimento deste caráter será muito mais sublime, porque tentaremos desenvolver nos nossos filhos o caráter de Cristo. Já a palavra admoestação também é uma palavra de origem grega, significa instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Além dessas exortações, cabe aos pais, cabe a nós pais, estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Por outro lado, além dos pais estabelecerem parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos filhos, porque infelizmente muitos pais hoje parece que perderam o controle. Os filhos fazem o que querem e eles não têm mais o controle da situação. Os pais também não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor,
mas claro sempre que preciso, como diz o sábio, sempre utilizando a vara da correção, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos filhos. Pois como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Também pensando na conduta dos filhos cristãos, pensamos no papel dos pais, como os pais devem se comportar e como estes filhos devem se comportar. Principalmente hoje, quando nós estamos vivendo uma época onde fala-se que os filhos podem fazer o que quiserem. Os filhos têm autonomia, mas não, isso não é verdade. Qual deve ser a conduta dos filhos cristãos? O que é que a Bíblia orienta a estes filhos? O dever dos filhos, sabe qual é? Ele é apresentado aqui de forma bem objetiva pelo apóstolo. E qual é o dever dos filhos? Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. A conduta do filho cristão é uma conduta de obediência aos pais. A explicação para essa postura obediente, ela é categórica. Porque os filhos devem ser obedientes aos pais? Porque isto, disse Paulo, é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para confirmar este ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento. O que é que o apóstolo Paulo cita? Qual é o mandamento que Paulo vai citar na sua epístola? Honra a teu pai e a tua mãe. E detalhe, honrar o pai e a mãe não é só um mandamento dado pelo apóstolo Paulo, não. Honrar o pai, honrar a mãe é mandamento divino. Os filhos devem obedecer e honrar seus pais por vontade de Deus. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar, obedecer, envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Olha como interessante destacarmos isto aqui. Honrar, obedecer, significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor e respeito. Honrar, obedecer, não é apenas quando está na presença dos pais, mas também quando se está ausente. Isso sim demonstra uma verdadeira ou maior honra na ausência, mas obedecendo. Mas vamos lá. Logo, a obediência ela é devida. Todos os filhos devem obedecer aos pais, principalmente enquanto viverem sob a tutela, debaixo do mesmo teto, devem obedecer aos seus pais, independentemente da idade. Horário para sair, horário para chegar, pode ser chato, mas é obediência. E a honra, ela ultrapassa esses limites de um lar. A honra deve perdurar, deve continuar a vida toda. E agora nós chegamos ao terceiro e último tópico, nesta conduta do filho cristão. Porque ele deve honrar aos pais. O que é que isso tem de bom para os filhos que honram aos seus pais? Os filhos que honram aos pais, eles desfrutam de uma promessa, porque este mandamento, ele já vem carregado, acompanhado de uma grande promessa. Que promessa é esta?
honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso mesmo, meus irmãos. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito. Para que te vá bem para que tenhas sucesso, para que sejas bem-sucedido e vivas muito tempo sobre a terra. Só a título de observação, você já parou para observar o número de jovens que morrem diariamente em consequência do uso ou envolvimento com a delinquência, com as drogas? Se estes jovens, se estes filhos obedecessem seus pais, já teria morrido? Não, não, porque quem honra o pai, honra a mãe, vive bem e os seus dias são prolongados na terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio, à vontade de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Portanto, honrar pai, honrar mãe, é honrar ao próprio Deus, que em decorrência de tal obediência libera sobre a nossa vida bênçãos sem medidas. Sintetizando este tópico, aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar aos filhos, o dever de obedecer e honrá-los. Aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar, e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. E assim, nós finalizamos esta lição dizendo que no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa tem o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. E isso tudo sendo feito, o nome do Senhor será cada vez mais glorificado na minha vida, na vida da minha família, na tua vida, na vida da tua família. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor continue abençoando abundantemente a tua família. Muito obrigado. Por hoje é só. Mas antes, se você gostou desta aula, deste vídeo, não esqueça de dar o joinha, de curtir o vídeo, fazer seus comentários, compartilhar com outras pessoas. E claro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Muito obrigado. E detalhe, nós estamos nos aproximando do último trimestre, da última lição. Já estamos próximo a terminar o trimestre na próxima semana. Agora, sábado, ou melhor, ainda nesta semana, no domingo, penúltima lição, e na semana seguinte, no dia 28, nós teremos uma transmissão ao vivo. Gostaríamos de contar com a sua participação. Vamos disponibilizar o horário e o dia certinho no nosso Instagram. Então, se você ainda não nos segue, corre lá, Professor Luiz Belo. Tá ok? Nós te aguardamos para este momento onde estaremos transmitindo ao vivo com a participação de um convidado especial. Muito obrigado
Por hoje é só e até a próxima lição, quando estudaremos a batalha espiritual e as armas do crente. A paz do Senhor, Deus abençoe. Amém.